É isso aí, gente. Muito boa noite. Eu sou Leandro Fernandes e nós chegamos com o Filosofando de hoje. Hoje é dia 13 de maio de 2024. O coração está com muita expectativa, tá bom? Para bater um papo com vocês e o meu convidado super especial, tá? Lembrando que a gente está toda segunda-feira nas instalações, nós estamos toda segunda-feira nas instalações do Projeto Shalom, desde 1994, mudando vidas. Então, no último dia 1º de maio, o Shalom completou 30 anos. Valeu, Igor! Valeu, Ítalo! Show de bola, viu? Ó, inscreva-se no nosso canal, inclusive para interagir com a gente aí ao vivo. Inscreva-se no nosso canal, dá essa força pra gente. Você gostando, curta, compartilhe. Hoje, por exemplo, o papo é pra lá de bom, beleza? Eu recebo a primeira vez aqui, ele já esteve no Jogada de Fé com a gente, que é o nosso trabalho de quinta-feira. Agora no Filosofando, me honrando com a sua presença pela primeira vez. Ele que é presidente da Associação Esportiva Araguaia. A gente vai conhecer um pouco da associação hoje, um pouco mais, tá bom? É o Renato Ramos. Renato, muito boa noite, que Deus abençoe. Você pode, querendo falar ao público, pode olhar para aquela câmera, fique à vontade. Boa noite, Leandro. Boa noite aqui ao Ítalo, ao Igor, que fazem parte, né? Faz o programa acontecer junto com você aqui. Feras. Uma boa noite a todos e todas. A gente está aqui hoje para bater um papo com o Leandro, conversar sobre o nosso trabalho à frente da Associação Esportiva Araguaia. Esse trabalho importante de formação esportiva através do futebol na cidade de Santo André. E em outros aspectos também, né, Leandro? Do dia a dia, da vida. Acho que aspectos importantes da formação cidadã aí dos nossos jovens. É isso aí, Renato. E eu agradeço, né, Renato? O pessoal já está encostando aqui, o seu pessoal. Muito obrigado, inclusive, para interagir com a gente. Deve estar inscrito no canal. Se inscreve e espera aí de 3 a 5 minutos, né, Igor? O YouTube libera para fazer os comentários, pergunta. Então, muito obrigado. Daqui a pouco a gente manda um abraço. Geral pro pessoal. Lembrando que a gente está também no meu Facebook pessoal, Leandro Fernandes, tá bom? Renato, hoje é dia 1º de maio. O Igor falava para nós nos bastidores aí que é dia do carro. É isso mesmo? Dia 13. Perdão, o que eu falei? Dia 1º. Meu Deus, 1º de maio, não é feriado, não. Estiquei, feriado prolongado, literalmente, né? Tô ficando bem mesmo. Dia 13 de maio, é dia do carro, Igor? Isso, automóvel. Olha aí, dia do automóvel, Renato. A gente vinha pra cá, eu vinha de carona com o Renato, a gente falava sobre o trânsito, né, Renato? Verdade. Você quer falar aqui sobre os cuidados no trânsito, né, de modo geral? Eu acho, né, Leandro, que a gente vinha até conversando, né, dirigindo do Parque Apuava aqui pro local do podcast, que é Vila Tibiriçá, né? Vila Tibiriçá, né? Vila Tibiriçá, a gente tá aqui pertinho do estádio Bruno Daniel. E a gente comentava, né, Leandro, sobre a questão, né, do que os motociclistas aí devem tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Por conta de que eles são muito importantes para o dia a dia da funcionalidade da nossa cidade, das entregas aí. E a gente às vezes vê um pouco de imperícia, um pouco, né, de se colocando um pouco em risco aí no meio dos carros. Então a gente acha que a gente estava conversando sobre eles se cuidarem um pouquinho mais no trânsito, né? É isso aí. Então, nesse dia do carro, a gente estende para todo mundo aí um pouquinho mais de cuidado no trânsito. Muita gente estressada, né? Muita gente com... da pandemia para cá, por exemplo, a gente tem informação que aumentou o número de pessoas com problema na mente, né? Doença mental. Então, muita gente estressada, qualquer coisinha, o pessoal, né? Muita gente quer brigar e tal. Então, muito cuidado aí no trânsito, tá bom? Nesse dia do carro, usemos para reflexão. E hoje também, dia 13 de maio, é um dia muito importante, né? Uma data importantíssima. É dia, Renato, da abolição da escravatura. Renato, ainda existe racismo no Brasil? Leandro, o racismo institucional ainda existe no nosso país, né? E é papel nosso, né, enquanto cidadão, combater todos os dias qualquer forma de preconceito e de racismo, né? Ano passado mesmo, inclusive, a gente sofreu um caso de racismo com um garoto nosso na categoria sub-17 no Paulista Cup. Futebol? Um jogo do Paulista Cup, no MESC, em São Bernardo do Campo. Um fato lamentável aí que ocorreu, mas a gente, no dia a dia do Araguaia, a gente sempre tem muito enraizado esse combate ao racismo, esse apoio ao garoto que, no caso, sofreu esse ato de racismo.
A gente teve o vereador Wagner Lima na Câmara Municipal apresentando um voto de protesto e de apoio ao garoto sobre esse caso, apoiado pelos 21 vereadores da casa. Então a gente movimenta no sentido de combater e mostrar o quanto é importante combater. A gente dá voz mesmo e defende. Na nossa sede, você teve lá esses dias, você viu, tem 2, 3 faixas contra o racismo. A gente, antes de jogos, a gente sempre faz campanhas contra o racismo. Então esse é um tema que a gente aborda e que a gente debate bastante, que é papel nosso, todos os dias, combater qualquer forma de preconceito e, no caso, racismo. É isso mesmo, Renato. Eu sempre comento, né, com os amigos, quando tenho oportunidade com a família, né? O que é um pré-conceito, né? Conceito é uma ideia, né? Entre outras coisas. É uma pré-ideia, né? Ou seja, eu faço um pré-julgamento de alguém ou de alguma coisa sem ter base nenhuma, né, Renato? Essa é a ideia do preconceito. Sem ter base, sem ter informação nenhuma, eu já faço um juízo de valor, já faço um julgamento, já sentencio. Ou seja, então o ideal é que a gente sempre possa ouvir os dois lados, tentar entender por que alguém faz isso ou acredita assim, ou até existe muito preconceito na religião, por exemplo. Por que alguém acredita assim? Por que alguém é assim? Por que alguém pensa assim, né? Então o ideal, acho que o diálogo, eu acho que é a base, né, Renato? A conscientização para a gente vencer todo tipo de preconceito. E hoje, dia 3 de maio, dia da abolição da escravatura, nós somos todos irmãos, e a gente julgar alguém pela aparência, por exemplo, física, pela cor da pele, é uma desinteligência, né, tão grande, porque nós somos humanos, né? Então essas diferenças, a meu ver, Renato, físicas, representam a riqueza, né? O nosso Criador nos fez aí e numa riqueza muito grande, né? Eu que creio num Deus Criador, né? Eu penso que está a riqueza aí, né, do Criador, das criaturas. O mundo é muito rico em possibilidades, por isso que nós temos até diferenças físicas. Então, a gente tem que entender isso pro lado bom, meu. É um lado de você poder falar, meu, a diversidade está aí, né, Renato? Na natureza, na nossa aparência, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de ser. E somos todos irmãos. Se cortar aqui, né, Renato? Se cortar o nosso braço aqui, é sangue, né, cara? Com Mesmo certeza, sangue corre aí, corre aqui também. Com certeza. Eu acho que, indo até mais longe nessa questão de integração, né, Leandro? Hoje, por exemplo, lá no Araguaia, a gente tem 2 estrangeiros atuando lá na nossa categoria de base. Cubano e venezuelano. Um cubano e um venezuelano. Conheci lá os meninos. Um da categoria sub-15 e um da categoria sub-17. Isso também é um exercício importante para os meninos, nisso que a gente está dizendo de integração dos povos, né? Porque quando você tem um jovem de outra nacionalidade, de outra cultura, junto com os nossos jovens brasileiros aqui, isso é importante, porque abre a mente dos garotos de trocar experiências e vivências, de como que é no seu país, aqui é assim, como que é lá. Então isso é uma vivência muito importante. Então a gente, você vê como que as coisas, nada por acaso na vida, né, da gente, né? Porque a gente não tinha uma expectativa assim de ter uns estrangeiros atuando no time. E ano passado chegou o Ronald, venezuelano, e esse ano chegou o Keidel, que é cubano. E tem sido uma experiência importante para os meninos, eu acho que de compartilhar mesmo, principalmente a cultura brasileira com a cultura cubana, com a cultura venezuelana. E isso soma positivamente muito para o dia a dia dos meninos também de integração dos povos, aí que eu acho que é importante. Não tenha dúvida, Renato, parabéns pelo trabalho, a gente vai saber mais um pouco da Associação Araguaia. Já tem gente comentando aqui, Renato, um comentário do Facebook. O Osmar Guevara. Ele esteve aqui, o Guevara. Eu acompanhei o programa com ele. Parceiro. Ele diz assim, boa noite, pastor Leandro, me chama de pastor, abraço ao companheiro Renato Ramos. Um abraço, Guevara. Guevara, muito obrigado pela audiência, viu? Caio Rocha, meu parceiro, boa noite, Leandro, Fernandes e Renato. O racismo tem que ser extinguido o quanto antes em nosso planeta. Tamo junto, Caio. Tamo juntão mesmo. E todo tipo de preconceito a gente tem que combater. Tá bom? Renato, eu vou fazer 2 perguntas para você. O que é, faz um resumão aí, o que é a Associação Esportiva Araguaia e o que a associação representa hoje para você? Leandro, a Associação Esportiva Araguaia, ela nasce em 2015, a princípio para ser um clube, como muitos que a gente tem, né, na cidade de Santo André, um clube de várzea para jogo de fim de semana, categoria esporte, adulto.
Só que em 2016 a gente tem a primeira experiência com base, né? Em 2016 mesmo a gente tem a primeira experiência com base, a gente disputou a Copa Santo André de Futsal Sub-16 e na primeira experiência a gente foi vice-campeão da Copa Santo André de Futsal Sub-16 e aí no mesmo ano a gente decide participar da Copa Andrezinho, que é o campeonato organizado pela Liga Santo André de Futebol pela primeira vez no futebol de campo. E a gente chega na semifinal do Sub-16 de 2016. Então a gente viu que assim, eu acho que tinha expertise para coisa. Ainda estava no início de trabalho, eu fui aprofundar um pouco mais os estudos sobre a modalidade de futebol. Hoje eu tenho a graduação na área do futebol, né, lá pelo Centro Universitário Drummond. Depois eu já emendei uma pós-graduação em psicologia aplicada às organizações, pensando na gestão mesmo do projeto. Que legal. E aí depois eu fui fazer as licenças da CBF, fiz a licença C, a B, vou fazer a A agora. Tudo isso pensando em qualificar o projeto. O que eu quero dizer com isso, bem resumidamente? Uma ideia que era para ser um jogo de final de semana ali, virou um projeto de formação de base. Hoje que a gente tem uma categoria sub-13, sub-15, sub-17, o time principal com base de atletas oriundos das categorias de base do Araguaia. Hoje o nosso time que vai disputar a segunda divisão de Santo André, 70% são de jogadores que já passaram pela base do Araguaia desde a fundação. Tem jogadores que foi campeão da Andrezinho 5 anos atrás, que hoje estão trabalhando, mas ainda continuam jogando e vão estar no time da segunda divisão. Ou seja, a gente, nesse pequeno período de 2015 até agora 2024, dia 1º de agosto a gente completa 9 anos, a gente conseguiu construir um pequeno legado, mas um legado que a gente se orgulha muito aqui no futebol da cidade. E a Associação Esportiva Araguaia é isso. Acho que é a integração, é a oportunidade de poder fazer um futebol com foco, a gente sempre deixou muito claro isso, com foco nas categorias de base. Porque a gente vê a maioria dos clubes que tem um foco no adulto, né, no esporte, que eles chamam, né, que é o principal, tudo. E a gente já tem uma prioridade nas categorias de base. E a gente não esconde e deixa muito claro isso, que o nosso objetivo principal é a formação esportiva e cidadã desses garotos. Sucesso total, Renato. Aí tem essa questão também, né? O que representa para você. Enquanto você vai falando, Renato, se você nos permite, o Igor vai soltar, Igor, pra gente, colocar na telinha um recurso aí, né? Que faz um mês aí que a gente tá com esse recurso para colocar na tela, da hora as imagens aí. Legal mesmo. Aí você vai comentando, Renato, vai ficar à vontade aí. Isso daí a gente vai falar depois, Igor. A gente vai falar da arrecadação da grande final de domingo em Santo André, da especial. Renato, fica à vontade. Leandro, a Associação Esportiva Araguaia, para mim, ela representa uma parcela significativa da minha vida hoje, né? Porque a gente estava até conversando, né, vindo para cá sobre isso, né? Que a gente tem a noção que nós temos um tempo limitado aqui na Terra, né? O que a gente vai deixar é o nosso legado. Eu acho que o legado que eu estou construindo, ao lado de pessoas valorosas que estão comigo na diretoria, que estão comigo no grupo de apoio do Araguaia aí, essa construção, essa imagem é um treinamento do Sub-13. Nosso Sub-13 está se preparando para a Copa Andrezinho e estreia no próximo sábado contra o Corinthians aqui no campo do Vasquinho da Portuguesa. E um grupo muito engajado do Sub-13 que a gente está se preparando bem aí para a Andrezinho. Show de bola. Tem mais imagens aí, né, Igor? Esse é um treinamento do Sub-15 no período da tarde. Também está se preparando para a Copa Andrezinho. O nosso Sub-15 se classificou no Paulista Cup para a segunda fase. Agora são as quartas de final do Paulista Cup. E eu falei para eles hoje lá no campo, à tarde, né? Eu dei uma passada rápida lá no trabalho deles. E falei para eles estão a 3 passos de um objetivo importante. Porque o campeão do Paulista Cup, no segundo semestre, joga o Paulista Cup de clubes. É o que tem o Água Santa, o Santo André, o São Caetano, o São Paulo. Então eles estão a 3 jogos aí de colocar essa categoria sub-15 nossa num patamar diferente. Num patamar onde eles também consigam ter visibilidade, né? Porque a gente sabe que o grande sonho dos garotos é estar num grande clube. E eu sempre falo para eles, vocês vão conseguir estar num grande clube quando vocês vencerem os grandes. Porque aí você mostra que você precisa ocupar o espaço de quem está lá. O futebol é disputa de espaço. Sempre respeitando o companheiro, tendo lealdade, mas sempre tentando mostrar mais do que o adversário. É uma competição, né, Renato? Esse é o nosso time da categoria Sub-16, que foi vice-campeão no último sábado, no sábado retrasado, na verdade. Perdemos de 1-0 a final para o Vila Junqueira.
Acho que dá para perceber por essa foto ali a quantidade de torcedores nossos lá no campo. Muitos pais, mães, familiares ali. A Vila América aqui ficou repleta de gente. A gente até fala, né, que a nossa comunidade do Araguaia, porque a gente não tem um bairro específico, mas a gente tem uma comunidade muito grande por trás hoje do trabalho. E parabéns ao Vila Junqueira pelo título. Nos venceu por 1-0 num jogo bastante disputado. E em final a gente sabe como que é o futebol, né, Leandro? Uma desatenção, às vezes a gente perde o jogo. É questão psicológica, né? Com certeza, mas é o que a gente falou para os garotos. Faz parte também do ensino-aprendizagem dentro do futebol, você também passar por momentos de derrota, de frustração, porque a nossa vida, né, a gente vai ter muitos momentos também que não vão ser só alegria. Pelo contrário, a maioria dos momentos da nossa vida é de dificuldade, de superação, e derrotas também servem para a gente evoluir enquanto atleta, enquanto cidadão, enquanto ser humano. É isso mesmo, pode ir passando. Essa daí é mais um registro da semifinal, a gente com o troféu de vice-campeão. A gente também tem que se orgulhar sempre das conquistas, porque um campeonato que tinha 16 equipes, né, a gente ficou em segundo. Eu costumo dizer sempre, né, que na vida a gente tem que trabalhar sempre numa balança, né? O que a gente conquistou o que a gente queria? Não, mas a gente ficou na frente de outros clubes. Então, pra gente é muito positivo. Se quiser passar. Esse é um pouco do pessoal nosso que estava lá no campo. Agradecer aos pais, as mães aí que estavam em peso aí apoiando os meninos. Esse é o pôster de vice-campeão, que a gente também se orgulha também, como eu já disse, né, não só das vitórias, mas também das derrotas e das construções que a gente tem feito. O vice-campeão, de modo geral, no Brasil é tão esquecido, né, Renato? Com certeza. Tem que valorizar. Tem que valorizar. Esse é mais um diálogo do Sub-17. Sub-17, infelizmente, não se classificou no Paulista Cup, mas é o atual campeão municipal da cidade, é o atual campeão da Copa Andrezinho. Sábado eles estreiam contra o São Jorge, na defesa do título aqui de melhor Sub-17 da cidade de Santo André. Hoje pela manhã um diálogo com eles também, o Sub-17. Isso daí é uma atividade física ali no Parque Cidade dos Meninos. Sim. É uma coisa que a gente defende. Pertinho do Campo do Nacional em Santo André, né? Pertinho do Campo do Nacional. É uma questão também que a gente defende muito, que é essa ocupação dos espaços públicos, né? Infelizmente a gente não tem campo a semana inteira para trabalhar, então a gente também tem que construir algumas alternativas. E uma das alternativas aí que a gente tem é ocupar os espaços públicos aí com os meninos. Esse daí é lá em Itatiba, sábado, Paulista Cup, sub-15 essa partida. A gente sofreu uma derrota de 3-0 para o Bom Jesus dos Perdões, mas mesmo assim os meninos já estavam classificados e vai para as quartas de final agora. Esse daí também é lá no Cidade dos Meninos, fazendo uma atividade lá. Esse é o Sub-17 lá em Itatiba também. Foi sábado passado? Foi sábado passado. Fomos muito bem recebidos lá, esse estádio, Leandro, o estádio do Bandeirante de Itatiba. Hoje eu fiz questão de, logo pela manhã, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o presidente do Bandeirantes lá, o Tadeu, nos recebeu muito bem. Acho que o futebol ele tem disso, né? O futebol é uma modalidade onde a gente conhece pessoas que às vezes a gente leva para a vida toda. Eu tenho amigos em outros estados, tenho amigos fora do Brasil que a gente conheceu através do futebol, e mesmo com tempos que a gente não se vê, a gente mantém contato. Hoje com o WhatsApp é muito fácil. E hoje pela manhã eu liguei lá para o Tadeu em Itatiba para agradecer a recepção que ele nos deu lá em Itatiba. O estádio Abílio, lá na cidade de Itatiba, muito bom, a estrutura, a arquibancada, os vestiários espaçosos, o gramado natural, que os meninos hoje não sabem muito bem mais o que é um gramado natural. E até sente um pouco de dificuldade, né? Porque hoje o futebol aqui na nossa região é tudo gramado sintético. Mas assim, quando a gente pega um campo de grama natural como esse aí, é muito gostoso de jogar. Isso daí é um bate-papo na sede para o Sub-13, falando um pouquinho do que a gente pensa de tática para o jogo. Eu também estou acumulando essa função de treinador do Sub-13. E a gente está construindo, esse é o nosso espaço lá no Jardim Santo Alberto. Em Santo André, né, Renato? Em Santo André, no Jardim Santo Alberto, na Rua Almada. Como eu falei, a gente tem dificuldade, né, porque a gente não tem campo. Só que eu levo muito o Mário Sérgio Portela comigo nas minhas ações, né? Então a gente sempre fala, vou fazer o melhor que eu tenho, até que eu tenha condição de fazer melhor ainda, né? Enquanto a gente não tem um campo, a gente alugou uma casa lá no Jardim Santo Alberto, a gente fez umas adequações necessárias para pelo menos fazer algumas atividades aeróbicas, de força. A gente montou uma mini academia, nossa sala de troféu, uma loja, e a gente faz bastante trabalho com os meninos. Diálogo aí também nesse espaço, que a gente
tá lá no Jardim Santo Alberto, o Cícero e o Diogo conversando com os garotos. Esse daí é a nossa escola de iniciação, isso daí é um projeto que a gente iniciou esse ano, com crianças de 7 a 11 anos. Oh, que legal. A idade, Renato, 7 a 11 anos. Que legal. O Miguel, que está com o pé na bola ali, tem 5 anos. 5 anos. O Isaac, 7 anos. Então, quer dizer, é um projeto muito gratificante. Terça-feira à noite a gente faz no campo Dona Maria, né? E de quinta à noite a gente faz lá na sede. Como a sede é um espaço menor, de quinta-feira a gente trabalha com eles mais fundamentos do futebol, passe, né, deslocamento, alguma coisa mais voltada assim, para os fundamentos mesmo. Mas é um projeto, aí, uma ideia que nos enche de orgulho, porque é a primeira vez aí, esse ano de 2024 que a gente consegue executar um trabalho com as crianças dessa faixa etária. A gente tinha a pretensão de escrever o Sub-11 na Copa Andrezinho, mas a gente não conseguiu a formação do Sub-11, né? Então a gente escreveu só o 13, o 15 e o 17. Mas ano que vem, com certeza, com essa escola de iniciação, o trabalho se fortalecendo mais, ano que vem a gente consegue aí estar com umas 4 categorias na Andrezinho. Vocês são feras, Renato. Tem mais imagem? Ah, legal. Renato, já quer fazer um comentário? Fica à vontade. Eu acho que é legal, né? Além de ser presidente do Araguaia, Leandro, eu sou diretor de comunicação da Liga Santo Andrense de Futebol. E nosso presidente, Ivo Lima, junto com a nossa diretoria, a gente está trabalhando nessa campanha da final da Especial do Santo André, no próximo domingo, às 10 horas da manhã, no estádio Bruno Daniel, entre Guaraciaba e Alvinegro. Então, jogão em casa cheia. É um grande confronto, né, do futebol aqui da cidade. O Alvinegro, atual bicampeão. O Guaraciaba é uma equipe tradicionalíssima também do futebol da cidade, que busca retomar o título do futebol da cidade. Então, um confronto que promete... O Bruno Daniel vai estar lotado, vocês podem ter certeza disso. E um grande jogo. 2 grandes equipes que chegaram com mérito num campeonato da especial, um dos mais disputados dos últimos anos. É um campeonato muito forte. E, nesse sentido, a diretoria da Liga está promovendo junto aos clubes também uma campanha de arrecadação para destinar para o Rio Grande do Sul, né? Pela tragédia que a gente teve de proporções enormes lá no Rio Grande do Sul por conta das chuvas. Então, tanto na sede do Guaraciaba quanto na sede do Alvinegro já está ocorrendo arrecadações. E no domingo, no Bruno Daniel, também vai acontecer essa arrecadação de alimentos, de itens de higiene, de alimentos e de roupas. Água também, né, Renato? Água também. E quanto às roupas, a prioridade são agasalhos, né? Calça e blusa, porque vem uma frente fria grande lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E todos os membros da Defesa Civil, o próprio prefeito da cidade de Porto Alegre, ele fez um apelo para que quando a gente envie roupas, a gente envie agasalho, blusa, calça, que é o que os moradores lá estão precisando mais no momento. É isso mesmo. Então a grande final no Bruno José Daniel, no estádio em Santo André, domingo, entre o Grande Guaraciaba e o Grande Alvinegro. O pessoal já está recolhendo as doações nas suas sedes. No entanto, a partir das 10 horas da manhã, antes das 10, porque o jogo começa às 10, no Bruno Daniel, domingo, tá bom? Renato, inclusive eu conversava com alguns amigos ontem e surgiu uma dúvida. Nós temos, se o Alvinegro ganhar essa final, o Alvinegro vai ser 3 vezes campeão aí seguidamente, né? Seria o tetracampeonato, né? Vai ser, porque ganhou em 87, né? No entanto, seguido aí, 3 títulos seguidos se ele ganhar. E o Guaraciaba luta pelo título, claro. Os 2 times são gigantes. Mas nós já tivemos tricampeão seguido em Santo André? Já tivemos. O último tricampeão em Santo André é o Industrial. Hoje o Industrial está na cidade de Mauá, né? Quando Mauá foi emancipada. Mas o Industrial foi o último time tricampeão da Liga Santo André. Ganhou 3 vezes seguidamente. 3 vezes seguidas. Então provavelmente faz muito tempo. Foi nos anos 50. Porque o que acontece, né, Leandro? O nosso campeonato aqui de Santo André é um dos mais antigos do Brasil. Nosso campeonato tem mais de 100 anos. O campeonato da Liga Santo André de Futebol. Olha aí. Para você ter ideia, clubes que hoje são de Mauá, depois da emancipação, já foram campeões aqui. O Industrial, o Ribeirão Pires já foi campeão. O Esporte Clube São Bernardo, o Cachorrão, já foi campeão aqui. Então, o São Caetano já foi campeão aqui. Não o AD São Caetano, né, mas o São Caetano Futebol Clube, Sim. Preto e Branco. Então, o nosso campeonato da Liga Santo André de Futebol é um dos mais antigos e tradicionais do Brasil. Mais de 100 edições realizadas. Então, a história do futebol
de Santo André é uma história muito forte para o futebol nacional. O primeiro campo em medidas oficiais do Brasil, em Paranapiacaba, um dos campeonatos mais antigos do futebol, o primeiro gol do Pelé no Corinthians. Então, quer dizer, Santo André é uma cidade que respira futebol de verdade. Celeiro, né? Inclusive, eu quero mandar um abração para um escritor, um grande parceiro lá de Diadema, Renato, Írio Marega. Ele tem um livro, vou trazer ele aqui se Deus quiser. Ele tem um livro que fala sobre a várzea do ABC, principalmente de Diadema. No entanto, ele está ampliando a pesquisa para falar de toda a várzea da nossa região. Sim, a gente então, muito importante. A gente também tem algumas biografias importantes aqui de Santo André, do Pasqualino Assunção. Uma sobre o Corinthians, né, o Galo Preto da Vila Alzira. E outra mais ampla, que é sobre os campeonatos da Liga de Santo André. Eu já tive o prazer de ler essas duas obras dele. Na verdade, são 2 registros históricos muito bons. Estão na Liga, Renato? Esses materiais estão na Liga? A última vez que eu peguei esses 2 livros foi na biblioteca do Parque das Nações, a Cecília Meirelles. Aí eu não sei como que está agora. Teve uma readequação que material lá na interessante, mas assim, algumas bibliotecas de CESAs tem. Eu já peguei acho, também no CESA do Parque Novo Oratório. Então, são 2 obras importantes para quem quer entender um pouco mais do futebol de Santo André nos anos 40, 50, 60. E eu acho que nós temos o Ademir Médici, né, que hoje faz um trabalho também de resgate de memória fenomenal. Mas eu acho que a gente precisa sempre manter registrado essas coisas para a gente poder, para o futuro, também a gente compartilhar. Então, o último campeão, foi o único, Renato? O único e último. E o último industrial, isso nos anos... Nos anos 50. 50, é isso mesmo. A gente estava num bate-papo lá na padaria Boutique do Pão ontem. Valeu, vou até mandar esse áudio aqui para a rapaziada. E lá no site da Liga tem todos os campeões. Depois, quem tiver dúvida, é só entrar lá no site da Liga, que é www.ligasa.com.br, que tem todos os campeões de Santo André lá. Muito bom. É isso aí, Renato. É isso aí. Gente, aqui é muita informação, cultura, que legal. Lembrando que nós estamos nas instalações do Projeto Shalom, toda segunda-feira, a partir das 20 horas. Davi Teixeira, nosso presidente, inclusive ele estava aí quando a gente chegou. Muito obrigado pela oportunidade. Em relação ao Filosofando, inscreva-se no nosso canal. Daqui a pouco a gente vai ler aqui os comentários. Curta, compartilhe, dá essa força pra gente aí, viu? A gente está aí, acho que perto de 740 inscritos. Se Deus quiser, logo 800, 900, a gente vai caminhar para 1000. Se Deus quiser. Depois o Igor confirma para mim aí. A gente tem os últimos campeões aí. O Igor é monstro, viu? Campeões. Olha aí, Renato. O Alvinegro ganhou em 2023, 2022, né? Isso. 2029, Ourinhos. 2018, Guaraciaba. 2017, Sacadura, Vila Sá, Guaraciaba. Interessante é que o Guaraciaba chega em tudo quanto é decisão, em tudo quanto é categoria, viu, Renato? Não, Guaraciaba chega mesmo. É uma referência, né, no futebol amador do estado de São Paulo, do Brasil, aí o Guaraciaba, né? Pode comentar, fica à vontade. Né? Não, e a gente, acho que eu até parabenizar, né, o Cris, que é um dos funcionários da Liga Santanderense de Futebol, que faz um trabalho excelente de gestão da nossa liga, do site da liga, o placar em tempo real, ao vivo, todos os jogos, de todas as categorias. Quando você está lá na beira do campo, lá você consegue saber o resultado dos outros campos. Então isso é muito importante, porque valoriza o atleta. Se você entrar lá no início ali, o Igor, e vai ali com a Andrezinho, por exemplo. Aí você entra com a Andrezinho, sub-13, aí você vai em equipes ali do lado, lá em cima. Na hora que você clica no Araguaia, desce um pouquinho, isso em todos os clubes, mas vou puxar pro meu, já que eu tô aqui, né? Desce um pouquinho, vem aqui no Araguaia. Você entra no Araguaia, lá no site da Liga, ô Leandro, vai descendo. Tem as informações que você pode colocar do clube, isso todos os clubes podem preencher. Os patrocinadores, para fazer propaganda também de quem apoia o esporte da cidade. Aí você pode pôr o mascote, a gente coloca o nosso mascote, que é o Oswaldão, grande líder da guerrilha do Araguaia. E aí você desce também, pode pôr a torcida, que a nossa torcida chama Guerrilha do Araguaia. Aí o campo, né, que a gente coloca o Itapuã como referência. E aqui você tem todos os jogos da Copa Andrezinho, de todas as categorias, por data, horário e local, para você saber onde você vai atuar até o fim da competição. Com certeza, hoje a Liga Santanderense de Futebol é uma referência, como uma das mais organizadas do Brasil, e trata o futebol de forma séria. O campeonato hoje é federado, carteirinha da Federação Paulista de Futebol. Você tem aqui as figurinhas de todos os jogadores que estão aptos para as partidas. Aqui são os nossos jogadores que podem entrar em campo no Sub-13, no
no próximo sábado. Renato, desculpa cortar você, e nós que trabalhamos com a mídia da Várzea, né, divulgando aí a Várzea, pra gente isso facilita muito, né, meu, Sim. você ter acesso ali à internet e às informações, né? Não, isso é valorizar o atleta, valorizar o clube, é valorizar o campeonato. Eu acho que nunca antes foi visto em Santo André uma organização tão grande. Ó, já estamos aí no Olha, esse é o rapaz. site da Liga. Meu Deus, já estamos ali, já. Estamos ali. Então, Se o cara tiver pedido, o cara já... A algema já sai do computador. Já, rapaz, o negócio, como dizia minha mãe, esse negócio de internet. pra você ver, né? Que é legal, porque aqui, ó, o jogador. Coisa linda, Renato. Vou dar um exemplo aqui, cadê? Mostra um dos meus atacantes aqui, ó, o Pedro Manuel, atacante. Digamos que ele faz gol sábado. Aqui vai marcar a artilharia dele. Meu se ele tomar cartão amarelo, se ele for expulso. Então, isso aí ajuda também a gente a conhecer os outros clubes do campeonato. Nossa, fenomenal. E valoriza muito. Nossa, Renato, o negócio está tão adiantado que já tem aí os gols que vão sair no próximo final de... Tomara que seja nova, ganha bastante. Mas parabéns. É isso aí, show de bola. Pessoal, fera. Renato, e o projeto Araguaia, que é um projeto também social importantíssimo, como você consegue manter esse projeto, vocês? E quais as maiores dificuldades? Porque não é fácil, a gente sabe. Não, Leandro, vou ser bem sincero para você, para nossa audiência aí, para todo mundo que está nos acompanhando, porque eu já até te falei isso pessoalmente, né? A gente troca bastante ideia lá no bairro. Sim. Mas chegou uma hora que eu pensei em que não ia dar mais para continuar. Porque a gente que está à frente das coisas, muitas vezes a gente recebe crítica, mas as pessoas não sabem o tanto que a gente tem que se desprender para não deixar as coisas acabarem ou para que falte algo, né? Então, muitas das vezes a gente abdica da nossa vida pessoal, às vezes a gente tira muito dinheiro do bolso para que a coisa aconteça, mas chegou um momento ali em 2022 que eu pensei, não dá mais. Até que aí eu falo, né, quando aparecem pessoas na nossa vida que acreditam na gente e nos impulsionam, nos apoiam e nos ajudam, né? Nesse sentido, apareceu o Wagner Lima, nosso vereador, nosso amigo, que através de uma articulação dele com o deputado federal Paulo Teixeira, o Paulo Teixeira, que hoje é ministro do Desenvolvimento Agrário e do governo Lula, fez uma emenda, ele é deputado e fez uma emenda parlamentar para o Araguaia para a gente executar em 2023. E essa emenda parlamentar que a gente recebeu, foi onde a gente conseguiu começar a voltar a se organizar bem. Em 2023 a gente teve 4 funcionários durante o ano, a gente conseguiu dar a todos os garotos do projeto uniforme totalmente gratuito, bermuda, camisa, agasalho, bolsa, ter material de treino de qualidade para a gente dar os trabalhos durante o ano todo. E como o Paulo Teixeira viu que o projeto foi bem executado, o termo de fomento junto com o Ministério do Esporte, para 2024 ele refez a emenda. Em 2024, novamente esse ano, a gente está executando essa emenda junto com o Ministério do Esporte, é um termo de fomento, é onde eu falo que os clubes têm que ser organizados, gente. Isso é um recado para você que é clube na cidade de Santo André. Se organize, esteja totalmente regularizado para que você possa pleitear projetos, recursos, para que você tenha autonomia para você fazer acontecer da maneira que você quer que aconteça. E a gente está conseguindo pelo segundo ano, com muito orgulho e com muita gratidão, principalmente aí ao Wagner Lima, ao Paulo Teixeira, que são os 2 companheiros responsáveis por hoje a gente estar conseguindo remunerar nossos professores, por a gente estar conseguindo dar um kit de treinamento, um kit de passeio, os uniformes de jogos, ter bolas para a gente treinar. Já chegou a época, Leandro, lá atrás, que eu tinha uma bola para dar treino e eu não tinha carro, eu tinha que murchar a bola e levar a bomba na mochila e encher a bola lá no campo e depois murchar e levar de volta de novo na mochila porque eu não tinha como levar. E hoje, quando a gente vai pro treinamento lá, a gente leva 20 bolas por treino, Que legal. E eu até falei pros meninos, até um recado para vocês e os meninos que estão assistindo, valoriza essas bolas, cada uma que a gente tem. Porque a gente, quando não tinha, a gente só sabe a dificuldade que a gente passa quem passou muita dificuldade. Então hoje a gente, graças a Deus, graças ao trabalho desses companheiros, a gente está conseguindo ter. E outras pessoas que a gente tem que agradecer muito são os pais e as mães dos meninos, porque a gente tem um grupo de pais e de mães onde a gente consegue dialogar e construir um apoio necessário para os meninos. Quando eu falo apoio necessário, estar indo nos jogos, demonstrando apoio, não apoiando só o seu filho, mas apoiando também o outro filho. Eu acho que isso é importante, esse apoio, essa presença.
A gente sabe que não são nem todos os pais e mães que conseguem, né, tá 100% das atividades, mas alguns que conseguem estar mais, eles acabam virando um pouco pai e mãe de todos. Eu acho que isso é importante para o sucesso do projeto. E a gente está numa batida de crescimento. Hoje, em agosto, vai fazer um ano que a gente está com a sede lá no Jardim Santo Alberto. É igual eu te falei, é uma dificuldade todo mês para manter, mas dá orgulho de manter. E a gente está querendo ampliar cada vez mais o trabalho. E o nosso sonho, né, não podemos deixar fugir da nossa mente, é ter um campo, né? Nosso sonho aí é ter um campo. A gente acha que se a gente tiver um campo, a gente consegue fazer uma gestão e a gente consegue atender mais gente ainda do que a gente já atende. Hoje a gente atende muita gente, mas no momento que a gente tiver um campo de futebol, a gente vai conseguir atender muito mais e muito melhor. Não tenho dúvida, Renato. E o Guevara diz assim, Araguaia rumo ao profissionalismo. Time grande. Maravilha. Profissional não digo, viu, Leandro? Porque a gente sabe como que é o futebol profissional. Mas hoje a Federação Paulista tem um mecanismo que chama licença especial da base. Onde, através dessa licença, os clubes podem disputar do sub-11 ao sub-20. Isso é uma coisa que a gente mira. É uma possibilidade real que a gente mira de gerar oportunidade para os garotos da cidade através do futebol de base. Porque a gente hoje é um projeto participativo, mas a gente insere todos os aspectos do rendimento porque a gente acha que é importante para o garoto também conhecer como que é o rendimento. Tanto que a gente sempre faz amistosos contra o Água Santa, contra o São Bernardo, já fizemos contra o Paulista de Jundiaí, já fizemos contra diversos clubes, contra o Santos, o CTR Pelé. Então a gente acha que é importante você fazer o participativo, mas também inserir um rendimento. E quando você faz esse tipo tem esse tipo de visão, a gente deslumbra assim fazer a filiação da base lá na Federação Paulista. E por que não ter 2 clubes aqui na cidade jogando a base? Já temos o Santo André e podemos ter o Araguaia também, porque não é a concorrência. É mais oportunidade para o jovem atleta da cidade. Mais uma opção. Mais uma opção. E se tiver um terceiro também é importante. Eu acho que não podemos fechar o mercado para os garotos. E a gente tem uma cidade de quase 1 milhão de habitantes. E uma região aqui em torno de Santo André gigantesca. Nós fazemos a nossa divisa ali com a Zona Leste, né? A gente mora ali, a gente tem muita integração com a Fazenda da Junta, Sapopemba, São Mateus, Cardoso Franco, São Roberto, Elba. E ali é uma região onde a gente tem muitos garotos que deslumbram ter um espaço dentro do futebol. Por que a gente também não pode ser um gerador de oportunidade para esses jovens, né? Não tenha dúvida, Renato. Show de bola. Renato, a gente sabe que o foco do trabalho de você, trabalho maravilhoso, é na formação integral do cidadão, né? No entanto, eu sempre digo lá no Jogada de Fé e aqui no Filosofando também, quando a gente fala do esporte, do sonho do garoto, aquela música cai muito bem, né? A música do Skank, né? Sim. A gente falava até aquele dia lá com os garotos, né, Renato, sobre isso. Quem nunca sonhou, né, Igor, em ser um jogador de futebol, né? Eu costumo, assim, destacar que penso que a gente fala o brasileiro ama o futebol, né? Não é todo brasileiro que gosta, né? Eu conheço pessoas que não são ligadas ao futebol, que não tem uma ligação com o futebol, só que um grupo muito grande, né, de pessoas no Brasil gosta de futebol e esse grupo que gosta muito. Então acaba contagiando o país todo, né? O futebol mexe com a gente, de fato, né? Então, quando a criança sai, Renato, para um treinamento, num projeto social, num clube de base, seja como for, a criança, ela não sai de casa, né, pensando, pai, eu vou treinar porque eu quero ser um cidadão. Obrigado, Igor, tem água aqui, viu? Obrigado. A criança não sai de casa, pai, eu quero ser um cidadão. A criança sai para ser o Neymar, né? Para ser o Messi, para ser o Cristiano Ronaldo. Como lidar com essa expectativa, com o sonho, Renato, que é algo muito sério, eu me preocupo muito. Aí eu já emendo também, Renato. Você conhece gente? Eu conheço, eu vou, como dizia um amigo meu na igreja, eu vou morrer, mas não vou citar nome. Oi, vou morrer, não vou citar nome. Mas eu conheço gente, Renato, que tem mais idade do que eu, tenho quase 51, um pouquinho menos, tem pessoas que têm um pouquinho menos. Mas eu conheço amigos que nitidamente a impressão que eu tenho é que são frustrados, né? O cara é frustrado, né, meu? Porque não foi um jogador profissional, ou foi, mas não chegou aonde ele queria e tal. Como lidar com isso, com esse sonho, Renato? E se você conhece alguém que, na sua opinião, tem essa frustração até hoje por não ter realizado o sonho totalmente? Sim. Não, muito bom, Leandro, entrar nesse tema, porque é como você falou, né? O que mais atrai um garoto... Por que o futebol
é o esporte que mais agrega pessoas nas modalidades esportivas no Brasil. Isso é indiscutível. Eu sempre costumo dizer que o futebol é a maior manifestação e expressão cultural do povo brasileiro, desde sempre. Como você diz, alguns não gostam, mas se a gente for colocar em porcentagem, a grande maioria da população brasileira ela é fã do futebol. Alguns dos seus clubes, outros mais da modalidade propriamente dita, mas é indiscutível que o futebol é a modalidade que mais tem adeptos, e não só adeptos, mas torcedores, que gera receita, que gera engajamento aí, nas marcas, aí, se a gente for analisar as grandes marcas hoje que investem no futebol. Mas é muito bom você falar sobre isso, porque é o que a gente sempre fala para eles, para os garotos. E eles estão assistindo aí, eles sabem que a gente trabalha com eles nesse sentido. A gente nunca promete que dali vai sair um grande atleta de futebol. Só que a gente tem certeza que dali vão sair grandes cidadãos e bons seres humanos que vão se relacionar melhor com a sociedade em geral. Tomara que a gente tenha vários grandes atletas de alto rendimento ali, de alta performance. Só que depende do quê? O futebol é multifatorial, ele depende de muita coisa. Aí quando a gente fala depende de muita coisa, nem sempre depende do atleta. O que eu quero dizer com isso? Infelizmente hoje no futebol tem muita gente que não é séria. Tem muita gente que mexe com o sonho das crianças, dos jovens, que mexe com os sonhos e expectativas de pais e de mães, e não são sérios. Isso eu estou falando até em grandes clubes. Você também conhece um pouco e vivenciou um pouco. Eu trabalhei em alguns clubes, eu sei do que eu também estou falando. Por isso hoje eu prefiro estar no Araguaia, num projeto que está em alguns clubes aqui da região. E não só da região, do estado de São Paulo. Porque a gente vê que tratam muitas das vezes esses jovens, esses atletas, só como mercadoria. E isso não está certo. Você tem que tratar o jovem como um ser humano, porque ali ele vem para adquirir conhecimento técnico e tático do futebol, físico, só que também princípios, do que vão nortear ele para o resto da vida dele. É o que a gente falou lá do início de combater o racismo. Está muito inserido no contexto do Araguaia o combate ao racismo. Está muito inserido no contexto diário do Araguaia do combate à violência doméstica. Está muito inserido lá no nosso dia a dia diversas dessas pautas que com certeza a gente vai ter um cidadão melhor, que respeita a diferença de crença, que a gente defende muito essa questão de respeitar a crença do companheiro. Então, eu acho que esses aspectos norteiam a nossa formação cidadã, como você falou. A gente trabalha, alimenta, que eles se desenvolvam enquanto atleta, que busquem os seus espaços, mas que não tenham só esse plano A. Tem que ter um plano B, um plano C. E hoje, acho que o Araguaia é exemplo, referência nisso, quando a gente tem de 3 funcionários nossos, 3 ex-atletas. Quando a gente preferiu hoje o Diogo, o Cícero e o Neto. O Diogo termina em dezembro a faculdade de futebol, que foi a mesma que eu fiz. Era meu lateral esquerdo na base e hoje é um dos professores. O Cícero, 19 anos, está no 5º semestre de educação física. É um dos nossos professores. E o Neto está no último ano do ensino médio e também era um dos nossos zagueiros, campeão da Andrezinho do ano passado e fez 18 anos. Quando a gente investe neles para estarem na frente do projeto, a gente está mostrando para todos os demais que é possível você continuar trabalhando no futebol, não necessariamente sendo um atleta. Então, quer dizer, a gente abre um leque de possibilidades nesse sentido. Hoje a gente tem o Thales Fernandes, que é o fisioterapeuta do Santo André, que foi nosso ex-atleta, formado na Medicina ABC, que é o chefe da fisioterapia do Esporte Clube Santo André, que é uma grata revelação do Araguaia também para o futebol da região. Então a gente revela atletas, temos atletas em diversos clubes por aí, disputando, ainda buscando seu espaço, no Sub-20 no Paulista, no Sub-17, no Sub-15. Eu não vou pontuar aqui individualmente, porque se eu ficar chato esquecer alguém, mas a gente tem atletas em diversos clubes que passaram pela nossa formação. Eu tenho certeza que se a gente estivesse num patamar acima, jogando a licença da base, esses garotos estariam jogando com a gente, perto da família, porque está comprovado que o atleta se desenvolve melhor perto da família, não longe, distante. Então, e essa questão, a gente sempre fala, o futebol brasileiro, a realidade do atleta de futebol profissional no Brasil, ele não é a realidade do Neymar, ele não é a realidade do Messi, ele não é a realidade do Cristiano Ronaldo. Que a gente vê ali que a mídia fala direto.
Porque hoje o atleta profissional de futebol, ele tem uma condição financeira mais estável, são os atletas que estão jogando nos clubes de Série A e de Série B, onde os clubes têm um calendário mais longo, têm contratos mais longos. Porque se você pegar a Série C e Série D, do Campeonato Brasileiro, hein, eu tô falando, são jogadores que eles estão ali atuando, só que sem uma perspectiva de saber o que vai acontecer daqui a 4 meses, quando acabar o campeonato. É como acontece nos estaduais, são contratos basicamente de 4 meses, tirando São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Paraná, que são os campeonatos mais fortes do Brasil. Os campeonatos do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, normalmente são contratos de 4 meses ganhando um salário mínimo. Essa é a realidade de fato do futebol brasileiro. Então, se o atleta ele não entender que a concorrência é muito grande, a multifatorialidade de como que ele vai ascender ao profissionalismo, e ter um plano B, um plano C, ele pode acabar nessa situação que você está falando, se frustrando lá na frente. Fala assim, puta, eu queria ser um atleta de futebol, eu me esforcei, eu me dediquei, mas eu não consegui. O que eu vou fazer? Eu acho que o atleta ele tem que estar preparado para isso. E a gente tenta, dentro do possível, abrir a mente dos garotos para isso. Desde a base, eu quero trocar essa ideia. Pode ser que eu não seja um atleta de futebol profissional, mas eu vou estudar. Eu quero ser um fisioterapeuta do esporte, eu quero ser um preparador físico, eu quero ser um analista de desempenho, eu quero ser um treinador de goleiro. Eu quero estar na modalidade que eu gosto. Então, também é uma das coisas que a gente incentiva. Você vai fazer o Enem, você vai cursar a graduação na área de esporte, busca algo que você fique inserido no contexto do futebol. Porque eu acho que quando a gente trabalha e faz o que a gente gosta, a gente vai ter mais prazer na vida, a gente vai se sentir melhor e a gente vai ser mais feliz. Show de bola, Renato. Márcio Santana, um amigo meu lá de Mauá, um grande amigo. Boa noite, Leandro, meu amigo. Estou aqui antenado. Márcio, a sua audiência enriquece o nosso trabalho, viu? O Igor me lembra aqui do YouTube, Renato. Vamos dar uma passadinha lá no YouTube. O Márcio enviou essa mensagem via Facebook, tá? Eu quero ver aqui no YouTube também. Renato faz aí o seu pessoal, sua audiência. Muito legal, né, Igor? Quem tá aqui, Igor, com a gente? Vamos lá, mandar um abraço, Renato, pro pessoal. Adriano Garcia, salve, perdida. Vamos agora. Olha aí, Adriano Garcia, Renato. Nosso diretor, Adrianinho, gente boa. Valeu, Adriano. Obrigado pela sua audiência. Ele fala parabéns, Leandro, pelo trabalho. Obrigado, Adriano. Conto sempre com você, viu? Liliane Santos, ela fala assim, sou araguaia. Hashtag sou araguaia, Renato. Liliane Santos. O Luan Guerreiro, araguaia que manda em Santo André, olha aí. Kaique Inácio, sou araguaia. Hashtag sou araguaia. Josiane Cristina de Lima Castorino, boa noite. Adriano Garcia, Oswaldão do Araguaia, nosso mascote, negro, esportista e guerreiro. Mateuzinho 11, está aqui também. Eduardo Barbosa Silva, obrigado. Gustavo Henrique Fritoli está aqui com a gente. Adriano Garcia, jogo de amigos se multiplicando a cada ano. Gustavo Nascimento, hashtag sou araguaia. Rafael Ferreira, __ Beltrame, hashtag sou araguaia. Guilherme Henrique Pereira, também, hashtag sou araguaia, obrigado. Luan Guerreiro também, hashtag sou araguaia. Josiane Cristina de Lima Castorino, Araguaia é mais que um time de futebol de base. É o lugar onde servimos uns aos outros, com o propósito de fazer a diferença na vida de cada um. Faz parte. Obrigado, Josiane. Eduardo Barbosa Silva, hashtag sou araguaia. Neto Soares, boa noite. Aline Ramos, é da família, Renato? É minha irmã, Leandro, conselheira tutelar aqui em Santo André, tá na audiência aí com a gente. Parabéns, Renato, sucesso no Araguaia, ela diz. Adriano Garcia, com certeza, muita festa e casa cheia. Guilherme Henrique Pereira, Araguaia. Everton Gamer, hashtag sou araguaia. Gustavo Nascimento também, hashtag sou araguaia. Cauê Vieira está aqui. O Joe, acho que é o Joe Oliveira, né? Hashtag Araguaia. Matheus Barbosa, hashtag sou araguaia. O Danilo Castorino diz, parabéns, Renato, pelo excelente trabalho executado na cidade de Santo André. Ele está aqui, ó, Araguaia, base forte. Liliane Santos, hashtag sou araguaia. Igor Oliveira, parabéns pela iniciativa. É o Igor. Esse Igor, menininho de vovó, Renato. Menininho de vovó, viu? Esses menininhos, Renato, nessa idade, tem como você ensinar lá, bater na bola, que eles estão com uma certa dificuldade. Everton Gamer, orgulho de jogar no Araguaia. Adriano Garcia, quanto mais o ABCDM forte, melhor para o futebol. Aline Ramos, hashtag sou araguaia. Liliane Santos, meu orgulho é ver meu filho jogando pelo Araguaia. Danilo Castorino está aqui, Araguaia Base Forte. O empreendedor
0772, hashtag sou Araguaia. Luan Guerreiro, Araguaia, campeão dos 3, Andrezinho. E Davi Valentino também, hashtag sou Araguaia. Que legal, Renato. Obrigado pela audiência. Gente, ó, inscreva-se no nosso canal. Quantos a gente tem? Quantos inscritos aí, Igor? Por favor. 756. Obrigado, Renato. Que essa audiência aí da hora. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai chegar em 800. Aí nós vamos para 900 e 1000. Wendel, hashtag sou Araguaia. Renato, apertando um pouquinho a reflexão. Você falou aí, o futebol, por exemplo, futebol de várzea hoje, meu. Futebol de várzea. Tem jogador na várzea que ganha um dinheirinho, Ítalo. Tem jogador que ganha um dinheirinho. Por exemplo, os times grandes aí que estão na final aí, Alvinegro e Araguaia. Alvinegro e Guaraciaba, né? Quem sabe você já tá profetizando aí. Ô, Renato, próximos anos. o Araguaia nos próximos anos, na final desse Guarda esse corte aí, né? Guardar, tem que cortar isso aí mesmo e guardar. Ô, Igor, Ítalo, então, esses times gastam um dinheirão para colocar o time em campo agora. Essas equipes gastam, essas agremiações, né? Uma torcida, tá? Então é muito dinheiro envolvido. É o cara que vende um amendoim, é o cara que vende uma Coca-Cola, uma água, o cara que faz uniforme, né, Renato, que vende bola. Inclusive eu tô vendendo umas bolinhas de futebol também. Ou seja, então movimenta muita coisa, né? Então a importância do futebol é inegável. Mas a pergunta é, quero ser direto, Renato. Qual é a sua opinião? Há quem diga que se nós brasileiros fôssemos menos fanáticos pelo futebol, talvez teríamos um país melhor, para a gente fiscalizar melhor as autoridades, para a gente se interessar mais por política, pelas nossas necessidades, enfim. O que você pensa disso, Renato? Leandro, eu acho que o futebol depende de como você faz o futebol. Igual a gente falou no começo, a gente tem aqui em Santo André 4 divisões, a gente tem 24 clubes por divisão, a gente tem quase 100 clubes na Liga de Santo André. E cada diretoria, cada gestão, cada clube tem a sua forma de agir, a gente tem a nossa. A gente não acha que a gente é nem melhor e nem pior do que ninguém, a gente é diferente. E não é à toa que hoje a gente é o único clube da cidade que executa um termo de fomento com o Ministério do Esporte. Não é porque o Araguaia é bonitinho, porque o Renato é bonitinho, que eu não sou mesmo, que a gente foi agraciado Isso é lindo, Renato, com alguma coisa nesse sentido. É porque a gente trabalhou. É porque a gente estudou, entendeu os mecanismos, erramos muito até começar a acertar. Então, eu acho, e principalmente porque a gente tem um engajamento, a gente tem lado. A gente não fica em cima do muro. A gente tem lado. Hoje, na atual gestão aqui de Santo André, a gente enfrenta dificuldades porque a gente não apoia o atual prefeito. E a gente sabe disso. A gente não fica reclamando. A gente tem o nosso lado. A gente tem a nossa posição, a gente acredita nas nossas ideias. Nós temos unidade na nossa diretoria. A gente tem lado. Então, eu acho que quando você tem lado, independente de ser no futebol, ser em qualquer outra questão, você consegue, sim, fazer as pessoas se engajarem. Acho que a prova disso é essa participação em massa aqui do pessoal hoje. Ninguém está participando aí nos comentários, assistindo em grande audiência hoje aqui, à toa. Está nos ouvindo porque acredita no que a gente está construindo. E é difícil isso, né? Às vezes eu paro para pensar. Sábado mesmo, né? A gente saiu daqui para ir em Itatiba jogar, levamos 40 garotos. E todos a gente deu autorização para o pai, a mãe é responsável, como é viagem, né? Mesmo sendo próximo. A gente tem alguns protocolos que a gente segue à risca, né? Mesmo que não é solicitado, a gente faz. E a gente, 40 autorizações, eu estava vendo depois lá. Eu falei, são 40 pais e mães que depositam nas nossas mãos o bem mais precioso que eles têm, que é o filho deles. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. E quando a gente está cuidando do filho de alguém, a gente está cuidando do bem mais precioso que ele tem. O bem mais precioso que a família tem não é a casa, o carro, o bem material, não. É o filho dele. É a pessoa que ele mais ama na vida dele. E está nas nossas mãos ali, cuidar daquela criança. Então, se a gente sentir, se a gente entender o peso da responsabilidade que a gente tem, a gente vai fazer melhor as coisas. E todas as vezes que a gente faz as coisas é pensando nisso. Que a gente está mexendo com sonhos, que a gente está mexendo com a qualidade de vida, porque o garoto ele tem que entender que ele está praticando esporte, é qualidade de vida para ele, independente se ele você é um atleta de alto rendimento ou não, mas se ele está praticando esporte na juventude, ele está se afastando do álcool, ele está se afastando
das drogas, ele está afastando do sedentarismo. Hoje, chegando aqui no Shalom, estava vendo mais de 50, 60 mulheres fazendo zumba. Isso é muito legal. A gente tem que ter uma sociedade mais saudável. E como que a gente vai ter uma sociedade mais saudável no futuro? Se hoje a gente estimula o jovem a praticar esporte. Então, agora eu não falo mais só do futebol, eu falo de todas as modalidades esportivas. Quanto mais a gente tiver jovem praticando esporte, jovem mostrando a prática esportiva, influenciando outros jovens, a gente vai ter, sim, no futuro uma sociedade mais saudável, uma sociedade com menos doença, com menos pessoas tendo que utilizar os serviços de saúde. Porque quando você tem uma sociedade mais saudável, você vai ter uma sociedade que vai procurar menos tomar medicamento. Investimento na prevenção, né? Investimento na prevenção, exatamente. Então, é isso que eu acho que é o grande legado que o futebol, e não só o futebol, mas o esporte nos traz. E a gente tem que ser militante do futebol, sim, defender o futebol. Não para ser o ópio do povo, né, como muitas pessoas acham, mas para ser um instrumento de transformação social. Porque o futebol é onde o garoto, o jovem, tem mais sedução de participar de modalidade esportiva no futebol. Você pode fazer uma escolinha de basquete, de vôlei, de handebol. Se você fazer uma de futebol, vai ser onde você vai ter mais procura. Então, o futebol é um grande agregador social e de vida saudável através do esporte, se a gente pensa em transformação da nossa sociedade daqui a alguns anos. Eu estava fazendo uma conta esses dias, peguei como referência o meu time campeão da Copa Andrezinha de Sub-16 de 2018. Vamos fazer 5 anos, né? 2018? 6 anos. 6 anos. E aí eu estava vendo quantos já se formaram no nível superior, né? Quantos estão trabalhando e tal. Então a gente ficou orgulhoso disso. Quem está no futebol profissional, quem se formou temos exemplos que se formaram em economia, em jornalismo, em outras áreas do conhecimento, em educação física. E isso é importante. A gente está contribuindo de alguma maneira com a melhoria da sociedade. E é através do futebol. Não é através de nenhuma outra expressão cultural, é através do futebol. Então a gente acha que o futebol pode mudar a vida, sim. É isso aí, Renato. Show de bola. Inclusive o Matheus Henrique está aqui. Hashtag Sou Araguaia também. E o Cauã também, hashtag Sou Araguaia. E o Claudinei Patrício. O Ney já esteve aqui. Claudinei Patrício Souza, meu parceiro. Grande Leandro Fernando, obrigado, Ney. Ele fala assim, sou seu fã e admirador. Ele está falando aqui, ó. Uma pena ter sido injustiçado e não ter sido convocado para a seleção brasileira. Na verdade, Ney, eu estou machucado, né, Ney? Até me ligaram. Aonde que você está machucado? Por dentro. Estou magoado com a seleção. Abraço, meu amigo. Ney, você é fera. Ó, quem fala a verdade não merece castigo. Pode agendar o Ney aí durante 6 meses, direto. Porque essa verdade tem que ser dita e repetida aqui, né, Renato? Abraço, meus amigos. Uma boa noite, Ney. Paulo Henrique Almeida Oliveira também. Hashtag Sou Araguaia. Minha diretoria, não me manda embora não de novo. Quanto tempo a gente tem ainda para terminar, Igor? Ô, Renato, papo bom é assim. Nós temos 2 minutos, eu quero agradecer, 2 minutos. Quero agradecer o pessoal, tá, Renato, que se inscreveu no canal, que esteve com a gente, pra gente conhecer um pouquinho do Araguaia. E o Renato, com essa cabeça legal, Renato é um estudioso do esporte de modo geral. Acho que custa caro, hein, Renato, fazer esse monte de curso, hein, Renato? Você investiu muito dinheiro aí, porque é tudo caro, hein, cara? Foi um investimento alto e o Araguaia foi meu laboratório, né? Foi onde a gente foi, o que a gente estava aprendendo, aula o que prática. A gente estava absorvendo ali na teoria, a gente foi executando ao longo dos anos no Araguaia. Sinal que tá dando resultado, né? A sala de troféu tá cheia lá. Não é bagunçado, né, Renato? Eu acho que tem colega nosso, colega nosso, eu ouço por aí. Tem gente que não estudou, né? Porque na nossa época, eu tenho mais de 50 anos, dava para fazer muita coisa sem ter uma formação técnica. Então tem muita gente que o cara é até bom em tal coisa, só que tem muita gente que bate no peito, eu aprendi tal coisa sem estudar. Mas aprendi sozinho. Uma que sozinho, eu acredito que, por menos que o cara tenha estudado tecnicamente, Renato, sozinho ninguém aprende nada. Todo dia a gente aprende um pouquinho, né, Leandro? E com alguém, né, Renato? Com as crianças, com os mais experientes, é isso mesmo, Renato. E eu falo pros meninos assim, ó, vocês estão convivendo com a gente que é mais velho, absorvam de nós o que muitas das vezes eu queria ter a idade de vocês, eu queria ter alguém que hoje vocês têm, eu teria tido um crescimento diferente. Não tenho dúvida. Se eu tivesse tido a vivência que eles estão tendo conosco, as oportunidades que eles estão tendo conosco, se eu tivesse tido com 14, 15 anos,
eu tenho certeza que um monte de tomada de decisão de erradas que eu fiz, poderia ter feito diferente e melhor. Mas todos os dias dá tempo da gente melhorar e evoluir, né? Eu acho que isso é importante. Renato, eu quero já aproveitar e mandar um abraço para todas as mães do mundo. Que Deus abençoe as mamães, né? Um abraço para sua mamãe, Renato, para a mamãe do Ítalo e do Igor. Minha mamãe já partiu, né? Está morando com Deus, Dona Noêmia. Mas ela deixou um legado, deixou um exemplo. Eu costumo dizer o seguinte, da minha mãe e do meu pai, né? Eu quero a honestidade do meu pai, que já faleceu, Renato, a honestidade do meu pai, seu Antônio, e o humor. Minha mãe, se estivesse vivendo na época do podcast, minha mãe ia arrebentar, porque ela era resenha, minha mãe era resenha no melhor sentido possível. Então, são os exemplos que deixaram para nós, né, Renato, que eu quero carregar por toda a minha vida. O Renato falando da garotada aproveitar, né? Ontem nós tivemos reunião de família, né, com a minha sogra, tal, o Dia das Mães, muito legal, com a família. E os meus sobrinhos estavam lá, Miguel e Bibi. O Miguel vai fazer, o Igor, né, já não conhece pessoalmente o Ito, mas eu falo muito deles, né, para vocês. Miguel vai fazer 6, a Bibi vai fazer 5, o Renato. E moram ali, pertinho de nós, né? E depois eles foram embora, aí chegaram o Vitor e o Pedro. O Vitor está com 9, o Pedro com 9 e o Vitor com 7. E eu estava ensinando eles, jogando a bola para eles cabecearem para mim, né? E eu ali incentivando, né? Eles erravam, acertavam e vamos lá, ó, tem que cabecear assim, ó. O Pelé, que já morreu, disse que tem que cabecear com o olho aberto e aqui na testa para baixo, porque fica mais difícil pro goleiro. Renato, eu não tive um tio assim. Sim. Eu não tive. Meu pai que morreu, Igor, ele nunca me viu jogando bola. Meu pai, as pessoas falavam para ele, ó, o Leandro corre, ele gosta, tenta incentivar. Meu pai nunca teve, entre aspas, tempo. E como eu queria, quando eu vi o pai de um amigo meu, morria de inveja, como eu queria que, né, ver alguém da minha família na beira do campo. Então, essa garotada tem que aproveitar nessas oportunidades. Tem um tio que incentiva, um tio que conversa, tem um pai, um primo, tem um professor, no caso o Renato e todos do Araguaia. Então, Renato, que alegria. Renato, olha para aquela câmera ali, para aquela câmera. É o seguinte, a gente termina sempre da seguinte forma. Faz de conta que você tem um megafone na mão e nós temos aí todo o planeta Terra te ouvindo. 8 bilhões de pessoas. E como fica gravado, né, Renato? Vai que, de repente, chega mesmo, né, Renato? Em todas as pessoas do mundo, né? Então capricha, Renato. Fala tudo o que você quiser. No entanto, o desafio é que você tem 40 segundos, que o tempo já está estourando. Pode olhar para aquela câmera ali. Vai que é tua, Renato. Ontem, Dia das Mães, né? Agradecer aí a minha mãe, Marlene, está assistindo, está na audiência, por toda a paciência que ela tem conosco e a colaboração que ela faz com o projeto. A gente nos ajuda muito também no dia a dia. E dizer mais em tom de agradecimento mesmo a cada um e cada uma que faz o Araguaia acontecer. A gente construiu uma ideia e essa ideia vai se solidificando e eu tenho certeza que ela vai crescer mais, agregar mais pessoas, agregar mais ideias. Então a gente só tem a agradecer aos garotos da iniciação, aos garotos do Sub-13, do Sub-15, do Sub-17, o nosso time principal na segunda divisão que vai buscar o acesso para a primeira divisão. Nosso objetivo nos próximos anos é colocar o time na especial aqui de Santo André, para mostrar que a formação pode competir também no adulto, depois de alguns anos de trabalho. A gente hoje vai ter atletas que vão estar na segunda divisão que já jogaram 6 anos atrás, 7 anos atrás, e a gente continuou trabalhando. E eu acho que, em resumo, é isso. Agradecer a todos que participaram, todos que nos acompanharam e continuem nos seguindo pelas redes sociais. Nós somos hoje quase 23 mil pessoas no Instagram que acompanham o dia a dia do Araguaia lá, Facebook, nosso canal do YouTube também, a TV Araguaia, com quase 800 inscritos também. Então acho que a gente está construindo um legado que vai ficar. Eu acho que o mais importante disso, quando a gente fala aqui para o YouTube, é nessa questão de vai passar alguns anos, vai passar muita coisa e esse vídeo vai estar registrado para a posteridade, para mostrar que aqui a gente fortaleceu uma ideia, a gente criou um ambiente de construção coletiva de fato. Quando a gente fala de construção coletiva é isso, cada um põe um tijolinho para que a gente faça a nossa casa forte. Então fica essa mensagem de agradecimento a você, Leandro, parabenizando aí pelo programa número 37, e venha muitos, parabenizar os meninos aqui pelo trabalho também, e só gratidão mesmo, Leandro. Renato, parabéns pelo trabalho. Você que é um estudioso, sou um admirador do seu trabalho. Sucesso para toda a garotada, viu? Obrigado, Igor. Obrigado, Ítalo. Um abração para todas as mamães, viu? Eu termino com o texto da palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte, né?
honra teu pai e tua mãe, para que você possa ir bem na caminhada e os teus dias sejam prolongados, né? Então que Deus nos ajude a honrar não somente pai e mãe, né, mas todos aqueles que podem, né, Renato, nos ensinar, que são referência, sempre olhando para aqueles que têm mais experiência, como dizia um velhinho na internet aí, porque nós chegamos primeiro, né? Ou seja, o pessoal mais veterano chegou primeiro, então no mínimo a gente tem que reverenciar, respeitar e tal. Beleza, gente? Estamos nas instalações do Projeto Shalom, que desde 1994, 30 anos, transformando e mudando vidas, tá bom? Nosso presidente Davi Teixeira, filosofando, Igor e Ítalo, obrigado. Fomos. Valeu. Valeu.